novamente. Sejam bem-vindas, bem-vindos. A gente é resiliente, é uma coisa que eu já sabia de conceito, em termos de resiliência, né? Mas aí no contexto migratório, no contexto da saúde mental, a gente vai desenvolvendo a resiliência enquanto é algo bom para a gente, né? Para a nossa vida, né? Então, no digital também nós somos resilientes e com emoção, porque aqui se faz ao vivo. Então, assim, agradecer a vocês que estão aqui fazendo essa participação ao vivo conosco, em plena sexta-feira 13 de 2026. Né? Estamos fazendo uma conversa aqui entre dois territórios diferentes, né? Que é o Brasil e a França, mas somos brasileiras, somos resilientes e gostamos de falar sobre saúde mental e cinema. Né? Então, eu sou, para quem não me conhece, né? O pessoal de Glaucio depois vai ver esse vídeo e tal. Eu sou Manu Amorim, eu sou consultora terapêutica, graduada em psicologia, brasileiríssima, recifense, e a gente, há algum tempo, né, a gente tem essa prosa, né, de duas mulheres que gostam de falar sobre saúde mental, sobre cinema, que se conheceram em circunstâncias bem complexas, e foi numa época que não foi tão distante, né? De 2020, a gente tem um registro muito importante sobre essa nossa amizade que começou lá em 2020. E o cinema, e nossas amigas, né, lá do Recife, disseram: olha, acho que vocês duas têm uma personalidade e uma conversa muito parecida. Que tal vocês se comunicarem? Aí, naqueles tempos pandêmicos, isso aí é quase roteiro, né? Naqueles tempos pandêmicos, a gente marcou uma live, né? E aí, assim, agora, quando foi esse mês, estamos no mês de março, o mês das mulheres, o mês do Oscar, eu disse, olha, vou chamar de novo essa minha amiga, e aí eu gostaria muito de agradecer e que você se apresentasse também. É isso aí, gente. As parceiras aqui da vida também estão por aqui. Oi, Manu, eu que agradeço. A gente fez uma primeira live, acho que em setembro de 2020. Quem nos apresentou foi a Amanda, nossa amiga que é médica homeopata. Nós fizemos uma live sobre saúde mental, reforma psiquiátrica, CAPS, nos tempos pandêmicos, fazendo conexões com o cinema. Bom, meu nome é Gláucia Lorena, eu sou psicóloga, formada pela UFPE, com mestrado em psicologia pela UFPE. Atualmente eu atuo no SUS, estou nas enfermarias lá, atuando como psicóloga hospitalar. E sou, desde sempre, uma cinéfila apaixonada por cinema. E acho que a narrativa cinematográfica, ela faz diversas conexões e essas conexões nos ajudam a entender o mundo, a nos entender no mundo e fazer outras perguntas, porque as perguntas, elas nunca cessarão. Isso não é cansativo, isso é massa. Isso é massa. Porque o que a gente chama, né, de perguntas é como se fossem portais, né? Quando a gente pergunta, não existe. É um prompt, digamos assim, né? Na linguagem atual, daqui do século XXI, né? O prompt quem faz é a gente. Então, a gente é que Isso. constrói o modo, as perguntas que a gente quer falar. Então, quando eu estava, até fiz uns stories bem no estilo cinematográfico agora de Eu tarde, pensando. amei! Depois Eu vocês amei! vejam lá nos meus stories. Eu disse, gente, como que eu posso comunicar essa história da saúde mental, do contexto do cinema, nessa atualidade tão estranha, né? Eu fiz um story nesse sentido. Porque muitas vezes, sobretudo quando a gente está também em condições migratórias, seja uma migração forçada, que aparece no filme, né? A gente vai falar sobre isso, ou seja, em outros contextos, como aquele contexto lá de 2020, a gente vai criando novas linguagens, novas formas de dizer, né, o que a gente está sentindo. E pelo campo da psicologia intercultural e da psicologia como um todo, a gente vai aprendendo a entender sinais, né, a entender coisas que muitas vezes não estão ditas. E o cinema ele entra como uma arte que vai nos ajudar a entender, poxa, que é isso mesmo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse contexto agora, né, que a gente está num tapete vermelho, né? Então, depois de várias premiações, a gente tem um fortíssimo candidato com 4 indicações de Oscar, e eu queria que você falasse um pouco a respeito desse filme, né? Você que é uma pessoa que estuda muito,
Aqui, gente, eu gosto muito de trabalhar com essas questões aqui do. Olha para aí, olha para aí, tá vendo? A gente que é do campo da saúde, que cuida da saúde e que gosta de ampliar nossos horizontes do conhecimento, do cuidado e do autocuidado, a gente vai utilizando, né, essas novas linguagens, né? E aí, no cinema, quando eu assisti ao filme, eu disse, gente, esse filme, ele abre muitas interpretações, muitas perspectivas, tanto é que quando a gente foi conversar a respeito, o que a gente vai trazer para o pessoal? A gente vai fazer alguns recortes, né? Pensando até olha aí, ela é fogo, viu? Tem que fazer pauta, porque senão a gente passa 4 horas conversando. A nossa É, reunião levou 2 horas e meia. foi massa. Então, foi massa. Foi Mas massa. a gente vai ser sintético, porque a vida é sintética e, né, não é um Vai. curta-metragem, mas a gente já fez essa pauta para conversar a respeito de hoje, dessa nossa prosa. Então, eu queria que você trouxesse, Glaucio, alguns elementos centrais do filme, né, e alguns personagens que nós destacamos para poder fazer essa interlocução destas personagens que podem muitas vezes transpassar a tela, né? Eu assisti ao filme no telão do Cinema São Luís e eu fiquei impactada, né? E eu queria que você trouxesse assim algumas personagens e o contexto geral do filme, né? Do roteiro. Bom, eu não sou pernambucana, eu sou uma pernambucana honorária. A família da minha mãe é daqui, mas eu nasci em Belo Horizonte e vim para cá com 1 mês de idade e vim e fiquei. Então eu falo oxe, mainha, painho, voinha, voinho. A filmagem do Agente Secreto aqui em Pernambuco, em Recife, foi um furdunço. Wagner Moura é um fenômeno. E a gente não sabia o que esperar do filme. O baiano tem um molho. Mas, mas a gente não sabia o que esperar do filme. A gente sabe que Kleber é um diretor, um roteirista, um artista que fala aquilo que a gente conversou, com os olhos de Pernambuco, de Recife, mas para o mundo. E os temas do filme são temas extremamente relevantes, até porque são temas sobre a memória fragmentada. Por questões sócio-histórico-culturais políticas, por questões da vida mesmo, individual, mas é um filme sobre a memória fragmentada. E eu sei que foi esse furdunço aqui em Recife, foi maravilhoso. A gente ficava pensando onde vamos, em qual restaurante vamos encontrar Wagner Moura. Eu tava com uma amiga um dia, ela provando o vestido de noiva e me chamou e eu fui com ela. Aí a gente viu, Cássia, estou falando de você. A gente viu que ele estava na UFPE filmando. Ela largou o vestido de noiva, ela reservou aquele, ficou lindo. E a gente foi atrás dele. Mas, não, a gente não viu Wagner Moura, tá, minha gente? Frustrante. Anticlímax total. Mas o filme é sobre memória, pegando um professor universitário que luta pela universidade pública na época da ditadura militar e que, por lutar pela ditadura, pela universidade pública na época da ditadura militar, ele é perseguido e ele é morto. Ele tem a família destruída, a carreira destruída, mas ele é perseguido e ele é morto pelos poderes instituídos da época. E o filme tenta resgatar a história desse personagem, que é o Wagner Moura, que é o Armando. Ele tenta resgatar, mas ele resgata de forma fragmentária. Porque eu estou aqui com o roteiro. E o roteiro já foi eleito um dos melhores roteiros do mundo, tá? Acabei de ver essa notícia antes de entrar na live. Porque o roteiro, a priori, ele é até mais explicadinho. Mas o Kleber foi extremamente inteligente e ele sabia sobre o que era o filme dele. E ele fez cortes. Porque é isso. A memória é isso. São fatos, são histórias, são eventos que a gente tenta tecer com uma linha, numa narrativa conexa. Com conexão, que às vezes nem tem conexão, porque a vida é surpreendente e é inesperada e coisas acontecem. Mas a gente busca dar esse sentido. E o filme é sobre isso. E como a gente tá com o objetivo de focar nas personagens femininas, eu acho que tem as que estão presentes, Dona Sebastiana maravilhosa. A gente tem a personagem da dentista, a gente tem a personagem da mulher do Armando Marcelo, a gente tem a mãe dela, a gente tem várias personagens femininas, mas eu acho que a gente precisa focar em algumas.
a gente tem que focar na personagem feminina que sobrevive a tentativas de feminicídio, que é a que ele se relaciona no prédio Ofir, e a que não sobrevive, que é Geisa, a sobrinha de Dona Sebastiana. A gente tem Dona Sebastiana e a gente tem a personagem da esposa dele, da mulher dele. Eu acho que a gente focando nessas três personagens, a gente consegue, e cada uma delas é um mundo, a gente consegue fazer uma análise sobre a mulher no momento em que nós estamos vivendo e sobre a mulher no mundo, sabe? Sim, sim. Então, nesse contexto aí, o que a gente está conversando é que as personagens, né, que eu até coloquei aqui, claro, a gente tem o personagem principal, que traz essa narrativa, né, de Marcelo ou Armando, e Amando. aí É vocês, isso. quando for assistir, vão ter essa ideia. Tem a dona Sebastiana e Fátima, né? Então, quando a gente conversou, eu falei também a respeito da cena que ela se coloca enquanto uma mulher que é pesquisadora e que é vista como um objeto de ser só bonita, né? E aí ela se levanta e a gente vai conversar a respeito disso, né? De você se colocar dentro dessas situações. Então, o que a gente poderia estar conversando também era nesse contexto da psicologia intercultural que a gente fala a respeito também dos traumas, né? E um filme como esse, ele traz a questão dos traumas a partir de uma perspectiva de perseguição, né? Porque a gente tem os vários contextos de inserção das pessoas, de relação, de cultura, e nesse caso um contexto social e político de um tempo, né, de ditadura militar, fez com que as pessoas elas tivessem que reescrever de uma maneira que elas buscaram ser ativas, mas não necessariamente terminou num final feliz, porque a vida Isso. não necessariamente vai terminar em final feliz, mas tem toda uma narrativa que a gente buscou entender a partir dessa perspectiva e desse olhar do feminino que aparece no roteiro, né? E aí a gente pode trazer essa questões aí da linguagem do cinema, que é uma das coisas que a gente fala, tanto é que eu fui resgatar naquela época que a gente fez a primeira live, que foi esse livro, né? Então, muitas vezes, a gente que é do campo da saúde, ou quem não é da saúde, mas gosta de ter um desenvolvimento, um olhar mais ampliado para o nosso desenvolvimento humano, a gente pode utilizar, sim, a linguagem do cinema, a linguagem da música, porque muitas vezes a gente não tem esse olhar, né? Então, uma das coisas que eu fiquei pensando aqui, eu disse, eu vou trazer para o pessoal. O cinema, ele vem como uma arte, uma linguagem que nos amplia o olhar, né? A gente tem várias perspectivas, a gente tem o balé, né? Nesse último contexto agora recente, a pessoa A diz, não, o ópera, balé, a a ópera, a ópera. gente tem o funk, a gente tem várias maneiras, mas o cinema, uma das coisas que eu fiquei pensando em trazer para vocês, eu pensei isso hoje, Glaucia, é como se Sim, fossem as lentes, né? As lentes. A gente tem óculos, a gente pode ver a perspectiva de várias maneiras. A gente pode ver pelo olhar, né, do intelectual, do tranquilo, né? A gente pode ver pelo olhar também do lúdico e dizer, poxa, como é que eu vou fazer essa análise desse filme? Né? E a gente vai fazer um recorte não de quem o pessoal assim específico, né, que vai ser chato. A gente quer trazer uma perspectiva que fale dos problemas, né, mas que ultrapasse no sentido do que a gente pode andar, seja com as duas pernas, ou seja a partir da perspectiva da perna cabeluda, né, que é outro personagem que não aparece no sentido das pessoas disserem, oh, principalmente o pessoal do eixo sudeste, eu não entendi aquela coisa que são maneiras de nós nomearmos, né, e a arte vem como essa potencialidade de abordar questões que são muito difíceis para a gente, porque muitas vezes a gente não fala sobre os nossos traumas. E o filme ele traz esse olhar ampliado a partir de diferentes personagens, trazendo uma narrativa sobre um trauma que foi coletivo.
né? E muitas vezes foi abafado. É o trauma coletivo de umas circunstâncias que estavam sendo vivenciadas, mas também tem as histórias das próprias pessoas que estavam lá se refugiando. Era um refúgio, mas também tinha a perspectiva do abrigo, né? Também o espaço da casa, do cuidado, ele também foi um espaço muito importante. E eu queria que você trouxesse, Glaucia, esse seu olhar em relação a essa potencialidade, né, desses encontros dos personagens. Veja, com relação ao cinema, eu acho que, e aí eu concordo com o Kleber, espaços de cinema na cidade do Recife, na região metropolitana que foram fechados, isso é muito triste. Porque quando a gente vai ao cinema, a gente vê uma história, em geral, de uma outra cultura. Agora, nos últimos anos, nós estamos indo ver a nossa história. A história brasileira. O cinema brasileiro está num momento excepcional. E aí eu falo de Ainda Estou Aqui, eu falo do Último Azul, eu falo do Filho de Mil Homens, mas a gente naquela primeira live em 2020 já falava de Bicho de Sete Cabeças, já falava de outros filmes nacionais. Os filmes do Kleber, o Bacurau e tal. Ir ao cinema é se deparar com uma história que é distante, mas que é humana. E por ser humana, nós nos reconhecemos e nós pegamos elementos do que nos é ofertado no filme para elaborar, para entender, para questionar. Tanto é que eu brinco que legal que nesses streamings a gente tem contato com diversas culturas. Eu estava vendo uma série polonesa um dia desses, sabe? Que arretado, que massa, que interessante, sobre o naufrágio de uma balsa. É sobre isso. A gente que lembra o que aconteceu no Batomushi, no Rio de Janeiro, no Réveillon. Então, com relação ao trauma, de fato, o filme é sobre um trauma coletivo e a ressonância dele no individual, que é o filho do Marcelo Armando, que é o Fernando. Aquele médico que não lembra do pai e que trabalha no Hemocentro, que um dia foi um cinema. A própria Perna Cabeluda é uma história que foi criada para poder falar sobre os crimes cometidos pela ditadura civil-militar e que não podia dizer quem cometeu, diziam que era a Perna Cabeluda. É um medo, mas é tão interessante porque é um medo tão difuso que não é nem uma assombração completa. É uma perna cabeluda que pula e dá chutes. Então, sabe aquele medo que existe, mas a gente não consegue nomear? Nisso a gente tem, inclusive, na casa de Dona Sebastiana, naquele abrigo, refúgio, centro de paz no meio do caos, luzinha e beleza no meio de tanta crueldade, a gente tem a figura da Teresa Vitória, que é uma refugiada angolana, se bem que no roteiro ela fala de Moçambique, mas ela é angolana, que está, né, que tá fugindo de todos os processos do seu país, de lutas pelo poder, de briga, de guerra do seu país. E ela visivelmente está tão machucada que ela não quer nem usar um avião com a bandeira do povo que maltratou o povo dela. Ela não consegue nem olhar para Recife como um espaço de acolhimento para ela não se sentir bem recebida. Porque, querendo ou não, a gente também estava vivendo a ditadura naquela época. E ressoa para o que ela já viveu. Por isso que a memória é fragmentada do filme, do roteiro, de tudo. Porque é uma memória que teve que escapa pelas frestas da dor e do sofrimento que ainda resistem. E do silenciamento. É importante mencionar. A gente tem a mulher que está lá com a filha, acolhida na casa de Dona Sebastiana, mas tem a sobrinha de Dona Sebastiana que não sobreviveu. E a gente tem Dona Sebastiana, que passou pela Segunda Guerra Mundial na Itália, que foi anarquista ou comunista e anarquista, ela não lembra mais, que teve que fazer coisas para sobreviver, que ela não vai falar sobre elas, mas que está aqui e está acolhendo os outros. Os outros, gato, cachorro, menino do interior que sofreu homofobia, mulher ameaçada, fugitivo de guerra. Então, assim, nós temos Dona Sebastiana. E temos também, porque a gente quer focar em mulher, mas a gente tem a figura do belga, do Udokier, que é um sobrevivente da Segunda Guerra, é um judeu sobrevivente dos campos de concentração.
Aquela cena E também é muito forte, né? Inclusive o ator, ele faleceu, não chegou nem a ver, né, o processo de estreia. Ele é isso. brilhante, né? É, E a cena é muito forte, porque eu, enquanto uma pessoa que estou em processos de migração, né, em outro país, isso. às vezes a gente fica, como assim? Como eu vou expressar o que eu estou sentindo em outra língua, né? Então, aí ele traz esse drama, né, de ter sido uma pessoa que, inclusive, tem o corpo marcado, as cicatrizes, e como isso é doloroso para ele, mas ele está ali, né, naquele cenário. Então, foram cenas de recortes de um texto que é de roteiro, mas que faz com que a gente pense, extrapole, né? Porque eu não estava na Alemanha, mas eu senti a dor no sentido de me compadecer, né? De dizer, poxa, foi sofrimento. Então, a arte do cinema, ela tem também esse caminho, no sentido de ser um portal, um território, para que a gente fique pensando, né, na vida das pessoas, de como é difícil viver esses processos de refúgio. Porque dentro do campo da psicologia, que cuida desses processos interculturais, né, uma coisa que a gente estava conversando, às Isso. vezes, não, muitas vezes, né, que vocês colocaram nesse sentido aí da discussão, né? O trauma ele é muito difícil de lidar e de compreender, principalmente quando a gente não tem recursos sociais ou psicológicos para dar conta dele. A gente não sabe nem nomear aquilo, né? A gente só sente ou fica com aquele engasgado. Então, quando é um processo de refúgio, é algo que é muito forte. Então, Dona Sebastiana, ela diz e não diz, mas isso não a impede, e isso vem a força do filme, de você sofrer tanto, mas a partir daquele sofrimento você buscar um salto diferente de acolhimento, né? Porque a gente tem muito, eu convivi eu não, desde o meu processo migratório, né, que é o Brasil em termos de construção, de cuidado, a gente é muito recente também nas discussões e produções científicas no campo da psicologia intercultural. Por quê? Porque a gente começou a fazer um processo de diáspora brasileira de uma maneira mais recente, seja da década de 70 ou depois, né? E a gente não sai por conta de questões de guerra, principalmente na atualidade, mas a gente sai porque Isso. somos pessoas que têm educação, que buscam um pós-doutorado, que buscam trabalhar em empresas, porque temos um corpo de pessoas muito estudadas também. Tem aquela coisa do brasileiro ser muito trabalhador e querer ir para fora para construir, né, sua família, o futuro financeiro e ajudar as pessoas que estão no Brasil. Então, a gente tem uma diáspora brasileira num sentido diferente de um cenário de guerra, né, que foi o caso do alemão, ou no cenário de ditadura, que foi o caso da década de 70. Mas aí a gente vai buscando entender de que a gente pode, enquanto processo de imigração, acolher as pessoas dentro daquela perspectiva da casa da Dona Sebastiana, porque em refúgio, no sentido quando a gente tem épocas de guerra, épocas de grande crise, né, mundial ou local, nesse determinado cenário, a gente pode ter pessoas, sim, que estão sofrendo, mas elas vão nos apoiar, vão nos ajudar de uma maneira que a gente não precisa nem saber todos os detalhes, mas a gente vai estar ali fazendo aquele apoio. E nisso, Glaucia, você traz muito essa discussão importante também do campo do feminino, né, que vem dessas mulheres que estão ali, né, no caso do personagem principal, né, além de Dona Sebastiana, tem a mulher que ele se encanta, ela se encanta, né? Ei, você quer se conhecer? Então tem aquele dado no sentido de você fazer aquele processo de acolhimento, né, que é diferente, o refúgio do contexto de guerra e também o jeitinho brasileiro, né, desse jeito de uma certa maneira acomodar quando tem aquela cena do cinema. É aquele jeito mambembe. A gente tem um É, jeito mambembe, no sentido de fazer a improvisação, que pode soar no sentido de descuido, mas pelo lado mambembe do filme, ele traz aquela perspectiva de vamos ver o que é que dá, né? Vou acolher todos e a gente vai vendo o que é que vai se organizando por aí. Aí eu queria que você trouxesse também esse olhar também, Glaucia, assim, da importância do outro, né? De cuidar, apesar dos pesares, e buscar essa construção de criatividade brasileira, que a gente também tem essa criatividade e também tem que erguer a cabeça, dizer, a gente pode sim ir para o tapete vermelho, a gente pode pegar a nossa dor, que é uma perna fragmentada,
e construir uma narrativa totalmente louca, porque na época que foi o sucesso, né, nesse ano passado, depois de Cannes, as pessoas colocaram, principalmente os críticos de cinema sudestinos, né? Eles traziam muito aquela. Eu não entendi, eu não entendi. Então eu queria que você trouxesse isso, porque até dentro do nosso próprio país, né? Existe, muitas vezes a gente sai do Brasil, é mais recebido do que dentro do nosso próprio país. Às vezes a gente que é de Pernambuco, né, que sai do contexto do Nordeste, não, é esse pessoal aí. Então a gente quer fazer essa provocação e o filme nos ajuda a pensar a respeito disso, né? A gente está ali concorrendo enquanto o Brasil, não está concorrendo enquanto só Recife, não. Na verdade, eu acho que é uma grande questão. É como se, historicamente, o que é do Sudeste fosse nacional e o que é das outras regiões, principalmente o Nordeste, é regional. É como se a gente não representasse o Brasil. Desculpa, tá? A gente representa, minha gente. Um crítico de cinema que diz que não, que achou o filme muito regional, porque tem a perna cabeluda, eu acho que ele tem que voltar a estudar crítica de cinema. Porque ele. Ah, falei, mano. Porque ele entende o Senhor dos Anéis. Elfos, gnomos, anões, não sei o que, não sei o que, e não entende a perna cabeluda, visivelmente você não precisa nem conhecer a questão da perna cabeluda aqui na nossa mitologia, nos nossos malassombros pernambucanos, para entender o que aquilo representa. Sabe, você consegue fazer um exercício cognitivo e entender que aquilo representa o medo que a gente não sabe nomear, né? Dá para fazer essa análise. Então, assim, o fato do filme estar sendo premiado, ter sido premiado em diversos locais do mundo, e agora está no Oscar, só mostra que há uma preguiça entre as regiões do Sudeste entender as outras regiões do país. Então, eu acho que isso é da terapia deles. Isso não é da nossa terapia. A gente vai continuar fazendo a nossa parte, que é arte, cultura e por aí vai. Com relação ao contexto da imigração, eu imagino que para a mulher seja muito pior. Por exemplo, a Teresa Vitória, eu percebo ela muito aliviada de finalmente ir para a Suécia, mas com muito medo e muito assustada. Como eu percebo, por exemplo, a Cláudia, com quem Marcelo Armando se envolve, extremamente assustada com a possibilidade de morrer e de perder a filha, mais assustada do que eu percebo o próprio Marcelo Armando. E ele que está com 2 matadores profissionais na cola dele. Então, a sensação que dá é que a condição feminina é quase uma condição de medo constante. É como se a gente sempre estivesse com medo. E existem os medos que a gente conhece, que estão na nossa cultura, e existem os medos que a gente não conhece quando a gente vai para uma outra cultura. E aí eu não sou imigrante, mas eu sou turista. E de fato a gente estuda sobre o país que vai, a gente lê sobre os costumes, para não ferir as regras da casa dos outros que a gente está indo, né? Os gringos estão reconhecendo, por que brasileiros não? Eu acho que é por causa disso, Jéssica. É por causa dessa que tem até no filme, né? Do guardanapo desenhado daqui para baixo é Brasil, daqui para cá é Nordeste, é Norte, como eles chamam. É uma dificuldade de entender que nós somos Brasil, somos todos Brasil. E nossas diferenças culturais regionais é que fazem o Brasil esse país que está, nesse momento, visto no mundo como um oásis. Eu tenho lido notícias internacionais, socio e geopolíticas. Nós estamos sendo muito bem vistos, minha gente. Não caiam em campanhas de difamação. Então, há esse olhar da crítica de cinema, de algumas críticas de cinema, e aí, Porque realmente, eu repito, democraticamente, né, a gente existe no sentido de e se também acolher as diferenças, né, e a buscar ideia é informações para essa. contra-argumentar. Né? A linguagem do cinema ela não é humana, mas também você dizer que eu não entendi, então isso eu vou jogar fora porque eu não entendi, também é complicado você trazer isso, né? Porque a gente chama também dos processos de xenofobia, muitas vezes. Eu não vi, Isso. não gostei, não entendi. Calma, você pode não gostar daquele tipo de linguagem, daquele filme, mas também você não vai desmerecer tudo
por algo que a gente não compreende, porque o Senhor dos Anéis a gente não faz parte do nosso contexto, mas Mas todo sonha, mundo né? entendeu. Todo mundo entende uma trilogia, a gente vai E compreendendo. todo Então, em todo mundo, né? A linguagem. Então, eu não me conformo com o crítico de cinema fazer esse tipo de análise para desmerecer o filme. Eu até aceito mais, não gostei do final. Eu até aceito mais do que alguém dizer que não entendeu por causa, sei lá, da perna cabeluda, por causa do carnaval. Ah, gente, não dá. E tem uma outra coisa: o cinema, a arte, também serve para nos estimular a conhecer, pesquisar, estudar e aprender o diferente. Quando a gente aprende o diferente, a gente ganha repertório. Quando a gente ganha repertório, a gente vive melhor no mundo. Não só no nosso lugar de origem, mas no mundo. Porque a gente entende que existem diversas culturas, com suas regras, com suas normas. Não precisamos concordar com todas, mas podemos conviver, sabe? E aí tem a questão da mulher imigrante, que eu imagino, pegando essas personagens, como deve ser pior, como deve ser mais difícil. E, em geral, a mulher imigrante, ela vai com a família, ela ainda tem uma sobrecarga, porque é a mulher que pensa a organização familiar, a alimentação familiar, o cuidado com os filhos, que nós vivemos numa sociedade onde esse papel ainda é relegado para as mulheres. E, às vezes, só para as mulheres da família, né? O papel do cuidado. Há um movimento de mudança, há um movimento de resistência, mas eu acho que uma coisa que a gente tem que entender é que a mudança é inexorável, porque nós mulheres, enquanto categoria, não vamos voltar para a década de 50. A liberdade é boa e a gente gosta dela, e a gente lutou por ela. Sim. Como aquelas personagens mulheres estão lutando pela própria liberdade e pela liberdade dos outros. E aí, só um momentinho, Manu. E aí tem uma outra coisa que eu acredito muito, como psicóloga. Dores, traumas, tristezas existirão. E talvez seja da nossa terapia, aí é da nossa terapia, entender que a gente não pode ser paralisada pela dor sofrida. A dor sofrida, ela tem que ser vivenciada e não negada. Ela tem que ser vivenciada, chorar, gritar, espernear. Se precisar tomar remédio, tomar, fazer terapia, ressignificar. Mas nós não podemos ser paralisadas. Dona Sebastiana está lá colhendo até gatinha com duas caras, minha gente. Sabe? Cláudia saiu com a filha do interior, onde ela tinha um consultório. Então, o que é que a gente quer enquanto ser humano no mundo? Quando a gente entende isso, aí a gente leva para a nossa terapia para conseguir chegar nisso, ou mais próximo disso. Entendo a dor e o sofrimento, entendemos, somos psis, mas a psicologia e a psicoterapia existem para que essa dor e o sofrimento não sejam a coisa mais importante na vida de ninguém. Eles existem, mas não precisam ser o marco principal. E quando você traz esse contexto aí do sofrimento, se a gente está falando também em processos migratórios, seja uma migração forçada ou seja uma migração por processo de desenvolvimento mesmo da pessoa, da família, da mulher, é importante também a gente fazer os recortes do lugar que está acolhendo aquela pessoa. Porque, por exemplo, se eu for fazer aquele grito, num contexto de um país que é mais fechado, ou da Alemanha, ou de outros espaços que é mais silencioso, muitas vezes aquele modo de eu me expressar em termos de sofrimento pode ser entendido como algo enlouquecedor. Ah, fulana gritou, ou está sofrendo. Então, essa pessoa, ela está louca. E aí tem vários também casos de mulheres que estão tendo internações compulsórias em hospitais fechados, seja na França ou em vários outros países da Europa, porque muitas vezes as pessoas não compreendem o cenário cultural ou o contexto daquele processo de adoecimento. Como são muitas vezes terapeutas, né, profissionais de saúde, e não entendem, não tem esse olhar, esses óculos aí, ó, os óculos da psicologia intercultural para brasileiros, né, e para brasileiras, aí essa pessoa pode muito bem entrar em um contexto que é mais adoecedor ainda pela vivência da migração. Porque a vivência da migração, seja a gente
ir para imigrar, para ficar naquele país para sempre, buscar esses processos de uma nova cultura, né, para a nossa vida. A gente também pode estar viajando, né, para fazer uma pós-graduação, fazer algo mais pontual, né? A gente vai ter um tempo específico. São sofrimentos que também são perpassados pelo nosso modo de ser brasileiro, de ser brasileira, né? Então, eu me coloco também no caso da personagem que ficou com receio de ir para a Suécia, né? Mesmo sendo um país que já historicamente acolhe refugiados, eu estudava com refugiados. Mas, assim, o modo de eu expressar a minha dor daquele país, da Uganda, da África, é diferente de eu expressar a minha dor enquanto brasileira, né? Porque tem os códigos culturais, a língua, né? Ela traz esses códigos. Muitas vezes o profissional que está fora, né? Que está na Suíça, que está na França, pode não ter esse olhar. Né? E aí, quando a gente estuda psicologia intercultural, a gente vai entender que existem diferentes camadas e esferas que nos ajudam a ter ferramentas e óculos de diferentes naturezas, né? Vou dizer, como é que eu posso estar na Suécia e ver, né, o meu olhar enquanto brasileiro. Por quê? Porque lá tem 3 meses do ano que não vê sol, não tem sol, então as pessoas vão ficar brasileiras, né? Os brasileiros vão ficar, poxa, não tem sol, então já vai dormir mais. Então tem a questão do que a gente chama, né, da depressão sazonal, que é algo pontual, daquela época, né? Mas aí você vê, sim, mas aquilo pode persistir, né? E são outros desafios dentro do processo migratório que muitas vezes eu, na minha faculdade, depois entrando nesse campo de profissionais que são da psicologia intercultural, a gente vê que a gente não tem tantos repertórios, porque é novo, né? A França tem, onde eu estou morando, tem uma pós-graduação master nessa área de psicologia intercultural, porque aqui é um país que já recebeu muitas pessoas e recebe ainda, né, apesar das novas políticas atuais, tem mais barreiras. A palavra barreira é importante, porque também é da saúde, também é de processo Sim, migratório. sim. Então, acabou por ser um cenário que tem muitas transitoriedades de migração, então aqui tem um estudo especializado nessa área, mas tem algo específico da psicologia intercultural para brasileiros. Não tinha, agora já tem, para buscar ferramentas, buscar um olhar mais específico para nossos processos migratórios enquanto Brasil, brasileiros e brasileiras, e enquanto aquela pessoa, enquanto Dona Sebastiana, enquanto Maria, enquanto Carlos, porque a gente também tem que olhar, não só pelo cenário político, é para olhar também, mas como é que aquele olhar, aquele cenário vai afetar na vida daquela pessoa, né? Então, para mim, o fato daquela casa de Dona Sebastiana ser do jeito que é, né? E é tão importante, né? De você ver o quanto o brasileiro ele tem, muitas vezes, e aí morando aqui e lá também, a gente, muitas vezes, pessoas de língua portuguesa vêm buscar terapeutas brasileiros, brasileiras e brasileiros, porque é um modo de você fazer uma escuta qualificada, né? Uma escuta não só da língua, mas da cultura, desses códigos, né? De você ser acolhido. E eu acho que tem uma outra coisa, Manu. Até na nossa cultura, a dor feminina já é mal vista e mal escutada. Às vezes, a moda, antigamente se diria a palavra histeria, hoje se usa a palavra estresse. A dor feminina, seja ela física ou emocional, muitas vezes é desqualificada como somente estresse. Então, e aí eu faço um paralelo a isso com o estudo feminino, com o conhecimento feminino, pegando Francisca, a personagem que é a companheira do Marcelo Armando, que era uma professora, uma pesquisadora, uma pessoa que estudou em termos intelectuais, talvez até superior a ele, mas vamos chamar de iguais, mas superior a ele, provavelmente, e que foi desqualificada por ser uma mulher bonita pelos Girotti. Então, ou Girotti. Então, a condição feminina nós somos, dizer sempre é doloroso, mas sempre somos
colocadas como as loucas, as esposas, as estressadas, que já dificulta mais ainda, porque internar compulsoriamente uma pessoa que está sofrendo sem fazer uma escuta é muito complicado. Eu trabalho num hospital que às vezes recebe imigrantes venezuelanos. Eu falo um pouco de espanhol e eu me apresento em espanhol, tento puxar a conversa em espanhol. No outro hospital que eu trabalhei, que é uma grande emergência daqui, de vez em quando chegavam pessoas que só sabiam inglês ou francês. A gente tentava se comunicar. E aí isso eu acho bonito do brasileiro. A gente faz um esforço para entender. A gente às vezes não quer nem ser entendido, porque a gente faz um esforço maior para entender o outro. Objeto sexual é subestimar a intelectualidade. Sim, porque nós somos seres sexuais também. Corpo importa, sexo importa. Nós somos seres com desejo também, inclusive sexual. Mas reduzir uma pesquisadora, uma professora, nossa, como você é bonita, era secretária. Primeiro, como se ser secretária fosse algo menor. E segundo, como se ela só pudesse ser secretária e mais nada. Então, o roteiro ele é sutil, porque ele fala nas linhas, mas quando a gente interpreta as entrelinhas, ele é muito detalhado sobre a condição feminina. O personagem principal é um homem, mas o filme gira em torno de figuras femininas. A Elsa, que tenta resgatar ele. Alô, estão me Oi, ouvindo? Agora tô eu vi. ouvindo. Tá. Mas o filme gira em torno de figuras femininas. Não tem para onde correr. Elas são a mola do filme. A Elsa, que tenta dar um passaporte para ele, Dona Sebastiana, Francisca, Teresa Vitória, Cláudia. Então, não tem. Até o apartamento que ele tá é um apartamento de uma mulher que foi morta no feminicídio, que é Geisa. Porque ela queria estudar fora e o noivo não queria que ela fosse estudar fora. Aí pegou e matou ela. A gente tem visto tanta coisa assim ultimamente aqui no Brasil, sabe? Da moça que não queria namorar o rapaz porque queria estudar para ser médica e ele deu mais de 50 facadas nela. Não estamos em 1977, estamos em 2006. 2026. Então, o cinema ele serve para isso, né? Para tornar, de uma certa maneira, do imaginário, trazendo questões da atualidade e questões não só da atualidade, mas questões da história da mulher, né? Então, isso também tem que ser considerado. O filme traz esse olhar. O Armando, ele vem trazer esses desafios, né? Então, quando a gente fala Isso. a respeito do cuidado da mulher, é nesse sentido de a gente ampliar o nosso olhar, né? Ampliar, trazer novas perspectivas. Está quase chegando no final e a gente vai trazer os aspectos da potencialidade. Então, a gente teve esses desafios, teve a denúncia, né, dessa dificuldade das mulheres no processo migratório e agora a gente vai trazer também os processos de desenvolvimento, né, de Isso. vocês pensarem conosco, né, devem também mandar as perguntas aí também no chat, estejam à vontade, para a gente entender que no contexto de imigração também acontece a vida, o desenvolvimento e a gente floresce. E eu, como estudiosa e profissional da psicologia intercultural, também vejo muita potência. Não é à toa que a gente está aí brilhando, não, no tapete vermelho. É como Não, você. eu sou uma mulher de agora condensar, né? Então, de 2 horas de live, agora a gente está diminuindo. Oh, É porque se deixar, a gente vai passar a noite aqui. Eu acho que é algo que você falou na nossa reunião, que é que o novo pode ser bom. Porque, querendo ou não, ela vai para a Suécia e vai ter uma vida lá. E eu acho que ela vai com aquele olhar da curiosidade do novo, sabe? Do que eu posso construir aqui com esse arcabouço cultural que tem aqui e que eu trago. Eu acho que isso é até uma alegoria que a gente pode fazer com o cinema. Quando eu vejo um filme que não é do meu país, da minha cultura,
que eu posso aprender sobre o meu país e a minha cultura? O que eu posso aprender sobre mim? Então, é doloroso, porque é diferente, mas pode ser muito bom por ser diferente. É aquela coisa de você ampliar a visão mesmo, né? Quando a gente está falando em psicologia intercultural, a questão do letramento intercultural ele também amplia a nossa visão de mundo e amplia nosso aparelho cognitivo também. Então, tem vários estudos da neuropsicologia, com neuroimagens, que traz essa amplitude do desenvolvimento das pessoas que passam por processos migratórios. Seja porque tem que aprender uma nova língua, tem que conviver com os desafios de um cenário, de um contexto cultural, geográfico, político, e faz com que a gente vai ter que se virar nos 30. Então, muitas vezes, se a gente não tem uma rede naquele país, a gente vai ter que aprender a construir de uma certa maneira como é que a gente vai ver. A gente vai ter que ampliar muito. Então, é um desafio muito grande, porque a gente não tem um contexto prévio daquele país que a gente está migrando, mas a gente vai aprendendo, a gente vai aprender uma nova língua, aprender a se portar, né? Isso não é o quanto a cultura é bom nesse sentido de impulsionar a nossa sobrevivência. E aquelas mulheres e aqueles homens que estavam naquela casa estavam ali para muito sobreviver, mas numa etapa dessa sobrevivência faz com que eles sejam maiores enquanto seres humanos, né? Então, quando você fala com a Dona Sebastiana, mesmo que não saiba de fato se ela foi antes, se ela foi comunista, anarquista, não interessa, ela ali é uma pessoa que ela tem um jeito diferente, ela tem um repertório de cuidado, de afeto. E quando a gente está falando em saúde mental no contexto migratório, a gente também fazer um processo da nossa escuta e do nosso autocuidado enquanto pessoas que estamos migrantes. Né? Porque também buscar ajuda, quando o Glaucia fala, né? Se eu não estou entendendo aquilo, se eu estou sofrendo, se tem um engasgo na minha garganta, eu não consigo falar, não consigo entender, né? Porque muitas vezes o que a gente chama de violência, muitas vezes também está expresso nas microagressões, né? De você dizer, Sim. oh, você é muito bonita, sim, a pessoa é bonita, porque nós somos bonitas, mas somos pesquisadoras, mas somos inteligentes, mas somos também mães e cuidadoras, nós somos fortes, não precisamos de ter filhos para ser maravilhosas e interessantes, somos aquelas mulheres que estão em cargos de chefia, né? E nem por isso a gente vai ser vista, né, como menores, ou ela não é feminina, ela está sendo masculina porque ela é chefia. Né? Não, ela está sendo diretiva e isso não a faz menos mulher, porque ela está exigindo certas coisas porque tem que ser exigida. Então, a gente também tem que se valorizar, né? E se cuidar e buscar apoio qualificado quando a gente não der conta das dificuldades. Né? Eu, enquanto pessoa migrante, muitas vezes não consegui entender aqueles contextos, mesmo sendo do campo da psicologia, e eu disse, não, a gente agora, eu tenho que buscar um apoio qualificado. Na época, minha psicóloga, ela não é do campo da psicologia intercultural. E eu fui estudar psicologia intercultural para entender muitas dessas coisas que eu não conseguia nomear. E existem muitos fenômenos, existem ferramentas de pessoas que são especialistas nessa área, seja psicólogo, seja nutricionista, né? Então, tem uma nutricionista também que fala a respeito da psicologia intercultural na perspectiva da nutrição, tem advogados, tem psiquiatras, né? Buscando entender, porque se você for dar um aspecto agora objetivo, vou dar um exemplo, né? A gente precisa de um laudo e parecer para uma criança que ela está sendo colocada como dificuldade de aprendizagem. Mas ela é uma criança migrante, como é o contexto da vida dela? O pai é de um país, a mãe é de outro. Qual é o cenário de vida dela? Ela visita o país, ela não visita? Ela é expatriada, ela é imigrante? A criança está quanto tempo morando naquele país? Ela vai e volta para o país de origem dos pais ou dela? Então, são várias questões que muitas vezes a gente que é de um campo geral da saúde mental, seja no Brasil ou seja nos outros países, a gente não tem os óculos, que eu falei para vocês, né, da psicologia intercultural para brasileiros. E aí, quando o Glaucia faz, olha, eu sei falar o
o espanhol e tudo, e a sua sensibilidade também traz essa questão de ter uma escuta atenta e qualificada. Quando a gente está falando de psicologia intercultural, para cuidar de brasileiros, né, a gente também tem que ter aquela escuta de dizer, aquela mulher está chorando, sofrendo, gritando, ela não está louca porque ela está na Suíça e as mulheres não fazem isso lá. Ela está se expressando, né? Então, se eu fosse receber uma italiana no hospital da restauração, claro que eu ia saber que a italiana fala muito, mas não necessariamente Isso. toda italiana. Eu conheci uma que era bem quietinha, eu até perguntava, você é italiana? Ela foi trazendo nessas questões. Mas eu sou muito reservada. Então, tem as camadas, né? Tem o contexto da Itália, tem o contexto do Brasil, mas tem o conceito de Maria. Como é Maria? Como é São Sebastiana? Porque a vida das pessoas, elas também têm suas histórias, né, Glaucia? E aí é nesse sentido de que como foi importante trazer esse olhar da psicologia intercultural também, para a gente pensar, né, o cinema e o filme como um dispositivo para a gente deixar da síndrome do vira-lata. Agora eu falo como brasileiro, dizer que massa, poxa, a gente tem mais de 60 prêmios Mas, internacionais, mais de 60, 72, se eu não me engano, estava fazendo hoje os cálculos. E tem aquela linguagem que as pessoas ficam, uau, como é isso, né? De você querer falar a respeito daquele assunto, de querer se expressar, né? Então, a gente também tem que ficar bem. A gente não tem que pensar que a síndrome de vira-lata, a gente pode pensar no vira-lata como uma raça, né? Que foi tão inferior. misturada que deu conta. Que no genoma humano, acho que uma novidade que teve de 2000 para cá, né, foi essa coisa do estudo do genoma humano que fala que o brasileiro ele tem uma constituição genética que traz muito a revelar a respeito da nossa constituição enquanto nação, né, enquanto pessoas, de que existe uma mistura muito grande e o feminino também passa nisso, porque muito do que está lá mapeado foi por conta das mulheres que muitas vezes, né, teve processos de não consentimento para ter seus filhos, né? Ou chegou um estrangeiro, né? Um português, um espanhol, e aí acabou acontecendo uma violência, elas engravidaram, ou então tem um relato de uma tribo indígena que a pessoa achou tão legal aquele jesuíta, né? Que estava lá e ele disse, não, eu vou entregar minha filha para Isso. casar com você, né? Como assim? Então, as mulheres das diferentes culturas, a gente também tem que pensar a respeito disso. Então, quando Glaucia fala a respeito da potência e também dos desafios que nós enfrentamos por sermos mulheres e por sermos mulheres brasileiras, porque tem aquela ideia, a mulher brasileira é aquela que samba, né? É aquela que a gente samba também, mas pode não sambar, pode ser quietinha, pode e é nesse sentido de dizer, vamos nos cuidar e vamos nos unir nesse sentido, de buscar também pontes mais seguras, né? Buscar pessoas que vão nos respaldar, como lá naquela Dona Sebastiana e todas aquelas mulheres que estavam lá para cuidar e lidar com o trauma de uma maneira que a gente vá sorrir, sim. Né? Quando a gente pensa no Ainda Estou Aqui, é sofrimento? É. A gente não vai colocar para debaixo do tapete, vermelha Não, ou não. A gente vai não. dizer, apesar desses pesares, a gente não vai baixar a cabeça. Isso. Ainda estamos aqui, ainda vamos sorrir. E vamos sorrir e vamos, de pedra cabeluda, fazer um negócio tipo saci pererê dentro daquele. Porque é isso, poxa, quando você chega num lugar, né? E aí alguém vai subindo, sambando para receber um prêmio, o baiano tem um molho, né? Tem. E o elenco tem um molho, e todo mundo tem um molho, e é uma festa, né? No sentido de dizer, poxa, a gente tem coisas a falar a respeito do que a gente pode contribuir para o desenvolvimento também dos países que nos acolhem, né? Vamos sorrir, sim. Vamos ver aqui o que a pessoa está colocando aqui. Deixa eu só falar uma coisinha, Manu. Eu vou fazer 45 anos, né? Eu tenho quase 45 anos. E havia um mito
quando eu estava crescendo, na infância e na adolescência, do povo brasileiro como um povo acolhedor e que vive muito bem com as diferenças e que acolhe todo mundo. Por que eu digo que é um mito? Porque, de fato, sempre existiram questões de misoginia e de racismo que eram meio deixadas embaixo do tapete. E é como se hoje em dia tudo fosse muito claro. Para mim, a casa de Dona Sebastiana, aquele prédio, é a realização do mito. É um prédio onde estão todas as pessoas que são enjeitadas de seus países ou de suas casas, de suas famílias, e que lá são acolhidas e são tratadas como iguais, porque são iguais em direitos e deveres, mas individuais em sua subjetividade, em seus desejos e seus sonhos, sabe? Eu também acho que vale a gente pensar que lugar do mundo tem como assombração uma perna cabeluda. Eu acho que isso depõe a nosso favor. E como a gente consegue transformar uma coisa tão terrível como o medo de desaparecer ou de ser atacado na rua numa ditadura civil-militar, só por ser quem em algo que é uma pilhéria, que se torna engraçado. Que é uma perna cabeluda que chuta as pessoas pelas ruas do Recife. Eu conheço pessoas até hoje que têm medo da perna cabeluda, tá? Ela realmente ela era assustadora. Aqui tem recortes, tem duas matérias de jornais da época que falam sobre a perna cabeluda. Vale ler. E aí eu acho que não é porque a pessoa é imigrante que está em outro país que a pessoa precisa se distanciar da sua cultura. Muito pelo contrário, eu acho que deve ser estruturador, estar próximo da sua cultura e sentir orgulho dela. Porque quanto mais orgulho, lembrando que não existe cultura perfeita, não existe país perfeito, não existe situação perfeita. Talvez existam culturas, países e situações que dizem mais respeito a quem nós somos enquanto indivíduo do que até o nosso país de origem. Mas a gente pode e deve ter orgulho de onde a gente veio. Seja numa situação, por exemplo, como a sua, que foi num processo imigratório escolhido do jeito que você quis, ou numa situação de refugiado político, de expatriado. A gente pode ter orgulho das coisas boas, sabe? E aí eu repito, que país do mundo tem uma perna cabeluda com uma assombração? Eu acho que, sabe? Então, é muito criativo, minha gente. É tão criativo que a gente ri de nervoso. É o riso nervoso. É o riso nervoso. Então, e que os países para onde vocês estão indo, vocês que estão assistindo que são imigrantes, sejam na vida de vocês o que a Casa de Dona Sebastiana é na vida daqueles personagens. Locais de acolhimento, sabe? Ali tem todo mundo, de todo canto do mundo, junto, fazendo festinha e quando o clima pesa, bota uma música para dançar. Porque o clima vai pesar, eventualmente, na vida. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, ok, pesou, e bota uma música para dançar e continua dançando. E aí eu até lembrei agora da minha amiga Gilda falando da história da música, né? E mesmo que a gente, né, esteja fora e o pessoal não gosta de música alta, a gente bota o fone, né? A gente Isso. vai dançar, a gente vai dar um jeito de se adaptar. E quando a gente não conseguir, a gente pode contar com profissionais que vão nos ajudar, né? Uma coisa que eu também, a gente falou, era daquela personagem, a Letícia, que é a jovem, né? A jovem que tem duas jovens que ficam fazendo a análise das fitas, né? Que ela traz aquele resgate. E aí, uma das coisas que eu fiquei pensando são duas jovens. Uma, tipo, foi cortada a verba, beleza, tranquilo. E a outra não, a outra ela vai, faz um resgate, pega aquele material e vai levar para uma nova geração, que é a do filho do Armando, né? E eu achei muito bonita aquela cena, né? Aquela personagem como sendo aquele elo. Então, muitas vezes eu me projeto, né? Enquanto terapeuta, consultora, terapeuta intercultural, e quanto uma pessoa especializada, é nesse sentido da gente trazer elementos de um passado que muitas vezes a gente não compreendeu, não entende, mas a gente vai mostra aquilo ali para a pessoa. Ela vai fazer uso ou não daquele material, né? E o quanto foi bonito, porque ela disse, eu não vivi aquilo, mas aquilo me tocou de um jeito. E aí o filho dele diz assim, o que você trouxe parece estar
mais presente na sua vida, na sua fala, do que na minha. Né? Então, ela diz assim, eu não sei o que você vai fazer com esse material, mas é para você. Então, muitas vezes, a gente pensar num terapeuta, em um profissional intercultural, é isso, trazer esse resgate de dois mundos, porque é de um mundo de alguém que partiu de algum lugar, mas que está chegando em um novo lugar, e tentar fazer o inter, né? De dizer assim, ó, o que a gente pode fazer no sentido de ampliar, que a gente também pode oferecer algo bom e também a gente pode receber algo bom, que é algo do sentido que a gente chama no conceito da humildade cultural. Dizer, olha, a Isso. gente também vai aprender, mas a gente também pode ensinar, né? Então, aí, Sim. trazendo a Letícia como sendo um esperançar, né, Glaucia? Se a gente está pensando nessa coisa do brasileiro ter um olhar diferente, a gente tem muito o esperançar. Eu acredito muito nisso, apesar dessas dificuldades todas, né, dessas taxas atuais que você falou, a gente está no mês de março e continua sendo muito sofrido para todas nós, né, esses dados de realidade, da atualidade para a mulher brasileira e para a mulher brasileira também imigrante. Mas, assim, não vamos deixar, né, essas dificuldades. A gente vai sorrir sim e a gente vai buscar ajuda sim de pessoas que vão trazer ferramentas, trazer conhecimento. Isso para ampliar o nosso olhar, né, para ampliar a nossa vida. Do jeito Isso, que o pessoal Manu, com fala. certeza. Eu concordo com você que eu acho que nós brasileiros somos um povo com esperança, coletivamente. Eu acho isso fundamental para existir no mundo. Eu acho que a gente tem que ter orgulho do que a gente tem de bom. Gente, deixa eu dizer uma coisa, pequeno comentário bobo. Eu trabalho em hospital, né? Em hospital a gente usa um negócio chamado jaleco. Jaleco é um treco que não fica bom em ninguém, mas a gente tem que usar. Mas tem uma pessoa que fica bem de jaleco. Ô, rapaz, aí marca a gente, né? A pessoa terminar a live com um jaleco desse e o conteúdo do É, jaleco. e outra coisa que a gente já está terminando é, por favor, vão para a ópera, vão para o balé, vão para o cinema, leiam livros de outras culturas, se apropriem de repertório cultural, intelectual. A gente vive melhor. Ser lúcido é difícil, mas é melhor do que não ser. A lucidez às vezes cansa. Kleber diz no prefácio que ele um dia não quer ser chamado de polêmico, mas sim de sensato. Eu acho que ele é sensato, porque ele é lúcido. Às vezes é cansativo, mas eu acho que é fundamental. Quanto mais lucidez, melhor. Porque a gente é menos enganado, enrolado, manipulado. E a gente consegue, por exemplo, quem está no processo de imigração, olhar para a sua realidade e olhar de forma crítica, entendendo mais o que está acontecendo. E é uma coisa que eu sempre digo para todos os para todo mundo: busquem ajuda. Precisou de ajuda, busca ajuda. Principalmente quem está num processo de viver em um outro país que não é a sua cultura. Se eu estou aqui em Pernambuco e vou morar em São Paulo, já vai causar um estranhamento. Imagina num outro país. Pede ajuda, busca ajuda. A pedir ajuda é a coisa mais lúcida que a gente pode fazer. E no nosso plano migratório, que a gente trabalha, é um dispositivo muito presente, né, no campo da psicologia intercultural. Eu trabalho com o plano migratório, que no contexto de gravidez tem um plano de parto, né? Tem outros planos Isso. que a gente vai fazendo na nossa saúde. A gente também pode incluir no nosso plano migratório o nosso plano migratório do cuidado da nossa saúde emocional, porque a gente vai precisar ampliar o nosso repertório. Coisas que vão acontecer, e vão acontecer muitas coisas, vão Sim. acontecer muitas coisas, que vocês não vão saber nomear. Então, busquem ajuda, tem aí vários conteúdos. Eu participo de uma comunidade, que é uma comunidade de PCs interculturais que eu falei para vocês, né, que são vários profissionais que estão fazendo live, tem aqui várias pessoas presentes, tem Gilda, tá aqui, ó, o pessoal aqui falando aqui, ó. Tem Jéssica, várias dessas pessoas aqui, tem a professora Vera também, traz essa perspectiva da linguagem, do linguístico, da linguagem de sinais também, que tem no filme, né, também a tradução também em Libras, tem até o sinal, né, que é assim,
Isso aí é agente secreto em Libras. Eu não sabia, que legal, adorei! Pois é, então é nesse sentido da gente ampliar, porque psicologia intercultural é isso, minha gente, é a gente buscar ampliar nosso repertório, e se a gente não estiver compreendendo as coisas, buscar ajuda. E existem Isso, pessoas ou profissionais especializados, tem advogados, então é nesse sentido de você buscar primeiro compreender a si, isso. ter tranquilidade e paz, montar seu plano migratório, não só essa parte de visto, de advogado, mas cuida da saúde. Porque se a gente, isso aqui, e isso aqui o coração, né? Isso aqui, entrar num curto-circuito, né? A gente vai primeiro cuidar antes do tempo pré-imigração, durante a migração, começo dos primeiros anos da migração, e a gente vai cuidando. Então, buscar esse olhar profissional especializado para cuidar. A gente vai brilhar sim. E se a gente vir que está dando um curto-circuito, buscar o profissional mais qualificado, porque tem a questão do sigilo, da ética, o que você pode atender em determinadas camadas, o que não pode, e vai encaminhar. Né? Se a gente tiver um país, eu estou na França, eu vou ver quem é dos profissionais daqui que podem fazer. Ah, quem é da Itália, quem é dos Estados Unidos. Então, isso a gente também tem que Isso. ter responsabilidade de você, enquanto profissional da saúde, sabe o quanto a gente tem que ter ética profissional. Né? A gente tem que ter ética. Não vão cair na lábia de gente que não tem nada a ver. Vamos buscar apoios qualificados para fazer uma escuta sensível, culturalmente, interculturalmente sensível, porque eu também, Gláucia, vou te falar que também tem uma galera aí da psicologia que faz uma gambelagem que acaba fazendo umas microagressões que a gente chama, na verdade, são as agressões, né, de não nomear. Ah, realmente você foi morar nos Estados Unidos, foi morar na França, é tudo ruim. A gente também te mata aqui. Agora a gente não vai ficar dizendo a toda a direito quais são os nossos desafios. Então, por isso que é importante a gente ter uma escuta qualificada e profissionais que sejam competentes, que tenham ética, para que a gente entregue o melhor para aquela pessoa brilhar. Quanto mais brasileiros estiverem brilhando, mesmo aqueles que vão dizer, eu não quero mais a cidadania, eu vou optar para brilhe, brilhe, eu quero que você brilhe. Não me interessa, eu quero que você fique bem, se desenvolva bem e que seja feliz, né? E a gente pode trazer esse repertório no sentido para que ela defina como é que ela vai se desenvolver naquele caminhar migratório dela. Que bom, né, que Olha, existem pessoas como Dona Sebastiana, como você, como com, você. como eu mesma. Que coisa boa, né? Ouvir isso e dizer, poxa, Mas é, vamos Manu, caminhar. é muito difícil, assim, eu fico muito incomodada quando tu me relatasse essas histórias dos nossos colegas, porque, amiga, o que a gente é treinada na faculdade é ouvir o outro. Senão a gente só vai ouvir os iguais, porque a gente só vai entender a dor e o sofrimento dos iguais. E aí, assim, a gente está fazendo o que na psicologia, se a gente for fazer só isso? Porque o que a gente aprende é a escuta terapêutica. E a escuta terapêutica a gente aprende para usar com todos, com os diferentes. Obviamente que a psicologia intercultural tem suas especificidades teóricas e práticas. Mas a gente não pode virar para uma pessoa que imigrou e dizer, mas você está na Suécia, sua vida é perfeita. O fato de ter saído do Brasil já é uma dor. Às vezes um alívio, mas se é um alívio é porque havia uma situação de dor que sair daqui deu um alívio. Então, a gente não está falando de situações tão simples, sabe? Então, assim, nossos colegas em geral, e aí eu acho que é uma crítica que a gente tem que fazer enquanto categoria. A gente é psi, a gente tem que ouvir o diferente mesmo. A gente trabalha como a alteridade. Senão a gente tá fazendo tipo, sei lá, eu só vou atender mulheres brancas de 35 a 45 anos. Porque vamos sorrir sim e a vida tá rolando, né? Com perna, cabelo ou não. Nossa, aquela perna é tudo. A perna cabeluda está em alta, porque tem também um outro filme chamado Recife Assombrado,
Um e dois, que a perna cabeluda, ela é personagem nesses dois filmes. Olha, tem o Cícero Dias que ele fala, né? Porque muita gente, esse pessoal do Recife, ele é muito bairrista. Não, a Não, gente aprendeu a frase que eu vi o mundo. Ele começava no Recife, tem lá o Marco Zero, isso. mas a gente está ali para ampliar a nossa visão e oferecer, enquanto brasileiros, recifenses, o pessoal de Natal, o pessoal de Fortaleza, o pessoal de Manaus, o pessoal do Acre, meu povo do Acre, os meus amigos sempre dizem, não, pensa, ninguém lembra da gente. Também, o pessoal de Roraima, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal de São Paulo, o pessoal de... Vamos ampliar o nosso olhar no sentido de que a gente tem muito a contribuir, sim, né? E assim, compreender os diferentes e buscar essa visão intercultural, né? De aprendermos e também ensinarmos, porque o vira-lata que vale a pena é aquele vira-lata que dá conta de todos os problemas e mesmo assim está lá, vivenciando e nesse sentido de ampliar nossa visão. Então, agradecer demais a empolgada de sempre, né, Eu que Glaucia? agradeço, Manu. Fazia muito tempo que eu não Nossa, fazia uma live. Eu acho que a eu última foi também com a... Hã? fazia tempo. Eu fiz a última Faz com as tempo. amigas do Intercultural, os amigos do Intercultural, mas aí contigo eu disse, não, para cinema tem que ser Glaucia. Para E assim, cinema. você sabe, eu estava comentando com o Berg, eu tô apaixonada no filme, porque toda vez que eu paro para pensar no filme, eu vejo outra camada. E vejo, eu vou me apaixonando, e eu sei que tem muita gente que não gosta do final, mas eu adoro o final, porque eu acho que não poderia. Amanhã sai um vídeo no meu canal só porque eu gosto tanto do final. E eu tô tão orgulhosa, eu tô tão apaixonada, porque é um filme. Eu sou chata pra filme, tá, gente? Eu gosto de cinema pra caramba. E assim, é um filme que eu tenho tanto orgulho dele ser nosso, porque é um filme tão bom. Não é pelos prêmios recebidos, não. É porque ele é um filme bom. Enquanto linguagem cinematográfica, enquanto cinema, o Agente Secreto é arretado. É muito bom. Claro, o Kleber tem Bacurau, tem Aquários e tal. Mas o Agente Secreto é uma outra coisa. Eu fui, bem rapidinho aqui, eu participo de um clube de leitura de Guimarães Rosa, que se reúne na Academia Pernambucana de Letras. E tem com a gente o professor Lorival Holanda, que é escritor, que é linguista, que estudou com Foucault, que estudou com Lacan. Só isso, tá? Ele só estudou com essas pessoas na França. E professor Lorival diz que ele gosta de escritores que pegam uma palavra como não, tiram a poeira do não e dizem outra coisa com esse não. E aí eu lembro que eu conversei com ele e disse, sabe quem faz isso? Saramago, com a palavra não no livro História do Cerco de Lisboa. Kleber Mendonça faz isso no Agente Secreto. Ele tira o pó, ele tira a poeira do thriller, do suspense, do filme de suspense e de investigação política, o thriller político. E ele faz outra coisa, ele faz um estudo sobre a memória fragmentada por traumas coletivos e traumas individuais. Gente, isso é genial. É genial. É porque ele É genial. transcende o fato de ser de Recife para um transcender de dizer eu poderia ser Dona Sebastiana, eu poderia ser. Então, é nesse sentido de você. As grandes obras, os clássicos são esses, né? Então, quando Isso. eu vou pensar em Ben-Hur, né, que é da década lá do tempo da minha avó, eu vou me emocionar tanto quanto ela estivesse assistindo. E esse filme ele tem esse teor de transcender o tempo e também as linguagens dos diferentes espaços, diferentes países, né? Então, é nesse sentido de você trazer o pessoal da Paulicéia Desvarada aí se colocou aí também. E tem também o povo de São Paulo. Tem sim, porque ou Brasília, ou se a gente for pensar em Sampa, foi construído por muitas migrações. Inclusive, se você for pensar no Japão e em outros contextos migratórios, São Paulo sempre acolheu gente do Brasil e pessoas de outros lugares do mundo. Então, temos sim que pensar na Paulo Sérgio. Quando a gente pensa em Paulo Sérgio, eu penso. Eu amo Eu São só, Paulo. eu só lembro muito da música, né, de Caetano Veloso. De quando eu cheguei aqui, eu não vi o teu rosto. Chamei de mau gosto o que vi de mau gosto, mau gosto.
É porque quando eu cheguei aqui eu nada entendi. Então é nesse sentido, eu não entendo, mas eu fico, poxa, o que eu posso fazer naquele espaço, naquele concreto? E ali tem sangue, suor, brilho de tantos povos, né? Então é nesse sentido de respeita, pô. Respeita a galera, o povo que é do norte, o povo que é do nordeste, o povo que é da Síria, o povo que Venezuela, o povo que é de Manhattan. Né? Então vamos, né? Tentar buscar uma pluralidade, né? É E isso que eu só tenho que dizer, porque o povo de São Paulo aí, a gente não. tem que... E veja, eu adoro São Paulo, eu adoro passar férias em São Paulo, eu gosto de ir nos museus, eu amo o MASP, eu amo a Pinacoteca, eu realmente gosto muito de São Paulo. Para mim, São Paulo, ele é um resumo do mundo. Sabe quando a gente escreve um artigo científico e tem um abstract? São Paulo é o abstract do mundo. Eu amo São Paulo, mas a gente tem que ter em mente duas coisas. As culturas, assim como as pessoas, elas não são estáticas, assim como as línguas. As línguas são vivas, as culturas são vivas, nós somos vivos. E nós vamos aprendendo, conhecendo e transformando com os outros. E isso é que a gente não pode esquecer nunca. Não, e aqui a cultura. E eu não estou falando de São Paulo, tá, minha gente? Estou falando qualquer canto que. Nós somos assim. Meu jeito, acabou. Se não vamos mudar. Isso não existe, minha gente. Uma cultura, um país, um idioma que não muda, morre. Vira o latim. De latim. Exceto, às vezes, as coisas no francês, porque eu fico pensando em minha gente, então tem um negócio que é complexo, um modo de falar dus, e aí eu estou até hoje tentando, mas aí vale a pena. É um lugar que É eu francês. Ô, gosto, amiga, vamos valer a pena. E também vale a pena também o Brasil. Então vamos vale. fazer essa mesclagem, essa interculturalidade. Então, agradecer a vocês, Muito assistam, obrigada. né? Assistam. Quem gosta de ler, ó, tá retado aqui. Pelo amor de Deus. Aí, Kleber, continue escrevendo, viu? Que Kleber. Deixa eu só Pelo mostrar amor. de novo ele de jaleco, porque assim eu achei ele de jaleco uma imagem tão. Eu até quando eu saí do filme, que eu vi a primeira vez na estreia, aí eu comentei com uma amiga minha que trabalha, Cássia. O jaleco Amiga, tem um molho? O jaleco? o jaleco tem. Não, e assim, veja, amiga, ninguém fica bem de jaleco. Só Wagner Moura. É babado, gente. Olha, a gente É tá babado. bem de representação. A gente tá bem de representação. Então, vamos sorrir sim. Vamos brilhar, vamos sambar no tapete vermelho. Então, assistam e estamos ampliando nosso repertório. E agradecer a vocês que Obrigada, estão aqui Manu. na live, Obrigada, minha agradecer gente. a Gláucia. Gláucia, você é um encanto de pessoa. Até hoje estamos Manu, juntas. você é que é, mulher. Muito obrigada. Somos, porque eu costumo dizer para as minhas amigas e amigos, né? Sobretudo as mulheres, a gente brilha mais quando brilha em constelação. Então a gente vai Concordo. lá e vai dizer e produzir coisas boas e ampliar. Entender as Concordo. nossas dores, entender as nossas feridas, nossos sofrimentos, mas ao mesmo tempo entender que podemos oferecer o melhor para esse mundo. Enquanto mulheres, estamos no mês de março, enquanto produtoras, né, de vida, seja lá no hospital, Isso. aí em Pernambuco, em Recife, seja lá no contexto da psicologia intercultural na França, no Brasil, no contexto europeu, dos Estados Unidos. Então, agradecer a vocês que estão aqui prestigiando, o pessoal que vai ver depois. Então, muito obrigada pelos presentes e o pessoal que assistir depois, fiquem à vontade também, né? Vamos ver se a profecia agora da gente no final da live se concretiza. Vai fazer um corte dizendo, Estamos falando de um lugar de esperança. Obrigada, minha gente. Obrigada, Manu. Foi ótimo estar aqui com obrigada. vocês hoje, viu? Obrigada a todos e todas e sigamos. E olha aí, o negócio é assim, viu, gente? Eu acho que é assim. Assim? Pega com a direita, ela é o tubarão. Aí você chega aqui e pega a Ah, a perna. direita é o tubarão. Aqui, ó. A gente pega assim e fala assim, ó. Pronto.